Você já teve seu filho sozinha, parto sozinha, sem familiar, sem ninguém? Ai, não teve ninguém para te apoiar. Ai, vamos lá, vamos, filha, você vai conseguir, Maria, você vai conseguir, Dorothy. Não, não fui eu. Então eu quero falar com você, mulher que passou por isso. Quando eu tava grávida, eu tive a minha terceira filha, tá? E a gente mudou para um território onde a gente não tinha ainda relacionamento, amizade. Meu marido foi transferido para uma outra cidade. E a gente não tinha ainda esse convívio com pessoas para poder dar um suporte, ajudar, ou vizinho até. Não teve, gente. Não teve. Gente, isso foi assim cabuloso na minha vida. Foi uma experiência que eu tive que eu não sabia, gente, direito que era uma dor de parto. Olha que eu tava no terceiro. Mas eu vou contar depois outras histórias. Vou começar com, vou falar dessa, porque eu acho muito importante para algumas mulheres. E foi um parto muito difícil. Então, assim, foi uma dor terrível. Eu já tava com 5 centímetros na minha casa, mas eu nem sabia. Eu tava com muita dor. E aí, meu marido também não entendia muito bem, e nem menos eu. Porque todas que eu tive foram cesáreas. Gente, pensa no negócio. O meu marido tinha que cuidar das minhas duas filhas que eram pequenas. Eu tinha uma filha autista. Eu tenho uma filha autista e tinha que ficar com ela. E não tinha vizinho, não tinha ninguém para me acompanhar. Sabe quem me acompanhou? Foi o Uber, o cara do Uber. E meu marido chamou ali o Uber, entrei no carro, menina, com aquela dor, com aquela dor. E olha, gente, teve alguém ali para segurar minha mão? Não teve. Teve alguém para me dar apoio? Vai, filha, vai, vai, você vai conseguir. Não teve. Todo momento, quem eu senti segurando a minha mão, a minha mente, a minha consciência foi Deus. E ali o cara tava tremendo, me levando até ali. Gente, ele não me acompanhou assim no início, sabe? Quando você chega no hospital, não teve. Não teve. Eu fui, gente, caminhando, sabe? Dentro do hospital ali. E não tive suporte. Eu cheguei ali no período da madrugada. Não tive esse suporte. E ali eu fui na recepção, da recepcionista ali que começou todo o trâmite de documento para poder levar e fazer a internação. Sozinha. Sozinha. Quando eu subi na parte da internação, teve aquele processo de ver se a pressão tá alta, que todo mundo aí as mães sabem, né? Gente, na hora do. Olha só, na hora do parto, o hospital que eu achei que era chique, o hospital que eu achei que era chique, o hospital não tinha agulha longa. Agulha longa, para quem não sabe, é para quem é gordinho, para dar hacker nas costas, né? Então, para poder entrar na coluna. Quem é magrinho é menor. E no hospital não tinha, gente. Aí ficou aquela correria. Aí entrou uma decisão que falou assim: olha, mãe, a gente vai ter que tirar ela e a gente vai ter que dar anestesia geral. E vai pegar um pouco nela, mas vai ter que tirar. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz todo um planejamento, achando que era um bom hospital aqui da região. E, enfim. Ai, gente, olha, eu falei, Deus, todo parto que eu tenho, ou toda cirurgia que eu tenho, eu falei, Deus, entrega a minha vida nas tuas mãos. E seja feita a tua vontade. E aí eu tive a minha filha, graças a Deus, deu tudo certo, porém minha filha nasceu, a gente tá ainda no processo ainda, pesquisando, mas ela nasceu praticamente falecida, né? Mole. E aí eu falando, meu Deus do céu, né? Eu fiquei assim, preocupada. Minha filha anda, tá tudo bem, mas ela tem uma dificuldade na fala hoje. Tudo por conta dessa anestesia, né? Dessa agulha longa que não tinha para poder fazer a cirurgia, né? E eu passei por essa situação. E eu quero falar aqui com as mães que
que são sozinhas, que não tem, às vezes, tem família, mas é como se não tivesse. Então, eu quero falar com essas mães que estão passando por isso, que é Deus que segura a nossa mão. Se a gente não tiver essa maturidade de entender que os anjos estão lá trabalhando ao nosso favor no momento da cirurgia, através das mãos dos enfermeiros, dos médicos. Gente, na hora que eu tava, assim, no processo de dar a hacker nas costas, quem já passou sabe, eu tava segurando a mão da enfermeira, segurando ali a mão dela, segurando a mão dela ali, e não tinha ninguém. Gente, passava na minha cabeça. Eu falei, cara, se eu morrer aqui, vão ligar somente pro meu marido, né? E pronto. Eu até ficava preocupada. Será que o. Eu ficava até preocupada. Será que o telefone tá certo? Porque se acontecer alguma coisa, né? Vai ficar sabendo. Por quê? Porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então foi uma história assim que eu passei, que eu sei que tem muitas mães que passam por isso, mas que eu vejo muito pouco sendo falado nas redes sociais, sabe? Sobre essas situações que as mães passam. E eu creio que Deus me. Às vezes você passa por dores, não somente dos filhos, mas dores na vida. E aí a gente acha que é castigo. Mas deixa eu falar uma coisa. Todas as dores que você passa é um ensinamento de Deus. Deus está te ensinando na escola. Às vezes você está numa creche espiritual, às vezes numa escola espiritual, às vezes numa faculdade espiritual, ou fazendo um doutorado. E quando você chega no doutorado da dor e ressignifica isso para mudar a história, não somente a sua, porque a sua já está mudada, mas de outras pessoas. Tem coisas que você precisa dizer, tem coisas que você precisa falar. Vocês estão entendendo? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Os meus vídeos ultimamente vai ser longo, tipo aquela conversa de WhatsApp. Mude a história de outras pessoas. A sua história pode transformar vidas, fazer com que pensamentos negativos se encerrem e essa pessoa comece a pensar de uma outra forma. Seja essa pessoa.